Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Eu na Indústria, mais um aqui na Expomaf, esse ano mais uma vez, terceira feira que a gente já está cobrindo e trazendo pessoas aqui, sempre alguém da indústria voltado com alguma coisa ali que às vezes vai trabalhar, ajudar o pessoal da manutenção, como está linkado ali com a gente. Sou com o Igor, meu sócio, parceiro de vida, nóis. É nóis. E hoje a gente tem um prazer de trazer aqui o Bruno da Akimatic, que vai falar sobre fluido de corte, né? Mas como sempre, né? Antes da gente entrar especificamente nesse assunto, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, né? E a gente queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira profissional, como que você chegou até aqui, como você chegou na Akimatic. Não, excelente. Primeiro, pessoal, Igor, Nardo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Essa história é bem interessante para entender um pouco o que é esse universo à parte da indústria, né? Mas como acaba também transitando com as áreas, entre aspas, em comum, né? Eu, Bruno, que hoje trabalho no marketing da Akimatic, a gente vai falar um pouco mais dela depois, né? Na verdade, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, fiz Senai, boa história, boa parte da história dos profissionais que vão para a indústria, né? Comecei no Senai, a partir do Senai fui trabalhar na usinagem, na manutenção de algumas indústrias. Quando eu cheguei nos meus 19 anos de idade, eu comecei a analisar ali, poxa, para onde eu vou direcionar todo esse aprendizado de Senai? É exatamente nessa área técnica que eu quero seguir. De repente, uma colega também de Senai me chama, poxa, apareceu uma oportunidade aqui, Bruno, pelo que eu conheço você, eu acho que você vai gostar, é uma área mais comercial para trabalhar na indústria. Tá interessado, né? Foi assim que eu conheci a Akimatic. Cheguei lá, um escritório administrativo, fundador da empresa presente, os diretores. Cheguei numa sala fechada, encurralada aqui, mais ou menos como eu estou agora, para entender, tá, você aí com 19 anos, o que você pode fazer pra gente? A vaga para assistente comercial. Passei lá pela sabatina lá com o pessoal, consegui entrar. E aí, tô há 16 anos, até agora na Akimatic. Comecei como assistente comercial e agora faço parte aí do quadro aí do marketing da empresa. Essa aí é a minha trajetória e usando todo esse conhecimento industrial também agora no que é a área de marketing e aplicando isso para devolver para o mercado. Essa é a minha história. É um negócio, só abrir um parênteses antes. É impressionante como que eu passo vergonha sempre, que todo mundo começou a trabalhar com 15 anos, foi fazer Senai e tal, e eu querendo tocar guitarra e assim, a galera sempre... que a gente tá precisando conseguir aposentar, né? Tá precisando conseguir chegar lá naquela faixa obrigatória ali, né? Mas não, a gente começa cedo. O Senai ajuda muito, né? Não, eu acho que assim, o Senai, ele tem uma presença muito importante na indústria brasileira, então... A gente gravou um outro podcast aqui com a Inayane, ela também começou no Senai, muito parecido com você, assim, passou do processo, depois entrou na indústria. Então, de fato, assim, a gente trabalha com várias pessoas, a nossa empresa hoje que trabalha no Senai a vida inteira, quem trabalhou na indústria trabalhou com alguém do Senai, não tem como não ser, exato, né? Mas praticamente então você trabalhou na Akimatic. Exato, já está no DNA, né? Não tem mais como voltar. A Senai é minha segunda casa, mas agora é muito tempo de casa, né? Eu vivo a Akimatic hoje em dia, né? Então é um prazer, até pelo que é a história de empresas. Se for o caso, até vou esperar, a gente vai poder falar um pouquinho aqui, vocês vão entender um pouco do que é o perfil da história que faz o profissional lá mais novo de casa ter pelo menos 10 anos de empresa ali. O pessoal vem para ficar. A gente gostaria disso aí pra gente também. Isso é bastante interessante. Legal. E quais cargos? Você conheceu como auxiliar comercial, né? Exato. Comecei com a área de assistência comercial. Assistente comercial. Mas a gente pegou aquela fase, né? Entrei em 2009 na empresa. Já tinha aquele começo de redes sociais, Google e etc. Mas aí viram aquele jovem lá que tinha mais facilidade com informática, ajudando nas apresentações, já conectado um pouco com redes sociais e como é que era a indústria para isso? Para a indústria aquilo era novidade, intocável falar que a indústria está nas redes sociais, com marketing digital, o e-commerce ainda nem era assunto, né? E o fundador da empresa, o Sr. Jean, o diretor comercial, Walter Strebinge, pararam pessoas que têm muito tempo de mercado, mas antenados à atualização. Eles querem estar sempre à frente. Poxa, isso aí está pegando, estamos sentindo isso, mas como é que a gente vai fazer? A gente não tem um marketing digital. E como é que a gente vai fazer alguém entender de marketing digital e encaixar isso na indústria? Olharam para mim, perguntaram se eu tinha interesse, falaram, olha, a gente não sabe muito qual é o caminho disso para a indústria, mas quer se especializar? A gente vai investir em você e vamos ver o que vai acontecer.
Daí pra frente... 2009 talvez ainda era Orkut. Exato, é verdade. Tava começando a vir essa onda do Facebook se divulgando, aparecendo, então eu peguei o início da onda para a indústria ali, do que era preparar a indústria para marketing digital. Então, quando tudo era mato, vamos dizer assim, para a indústria, tive que estruturar a empresa para isso, com a ajuda dos fundadores, direção, departamento comercial, tudo muito junto ali, para entender o que poderia tirar proveito disso. E aí, daí para frente, fui me especializar, né? Tive que fazer uma faculdade para buscar um pouco da parte que faltaria, talvez, em tecnologia. Hoje eu tenho uma formação também em sistemas para internet. Fui lá buscar um marketing digital no MBA, aí fiz um pacotão com o que eu tenho de Senai, e virei esse monstrinho aí para conseguir adaptar essa coisa que hoje, então, se for falar, muda constantemente, está atualizando cada vez mais rápido. Legal. E criar essa área focada aí. E hoje eu estou mais abrangente no marketing como um todo, mas o foco eu comecei ali, assistente comercial, depois entrei em marketing como assistente, dando apoio aos diretores que cuidavam, o fundador da empresa, o Sr. Jean, era o marketing da empresa, o nosso Steve Jobs da Kimatic, visionário, dava apoio até que em algum momento foram dando espaço lá e estou conseguindo cada vez mais apoiar a área de marketing da empresa. Legal. E fala um pouco sobre a Kimatic, né? Vamos lá, né? Como que ela começou, quando surgiu a ideia? Legal. Olha, a Kimatic é uma empresa de 45 anos. Caramba. Então, vou tentar resumir a história aqui, né, na essência do que impacta aqui, mas para o mercado e para a gente estar na Expo Mafia ou na indústria aqui, trouxe a latinha, fiz questão porque ela resume, a nossa Coca-Cola, a gente brinca, né? Todo mundo no mercado conhece o fluido de corte da Kimatic. E o que é legal o perfil DNA da Kimatic é uma indústria química que hoje tem sua fábrica em Barueri. Começou com o fundador da empresa, o Sr. Jean Strebinger, que é realmente um cara... A gente compara com o Steve Jobs, a gente compara com o Silvio Santos no espírito empreendedor, porque a ideia é que em 1980 ele olhou para a indústria e ele tinha acesso a entender o que existe lá fora, que talvez está mais avançado, que não tem aqui no Brasil, que eu posso trazer. Então o Sr. Jean foi lá para fora, foi entender o que tinha disponível, e nisso ele conheceu a Tapmatic Corporation. Conversou com o pessoal, fez um vínculo, relacionamento com eles, conheceu a empresa. Com isso eles acabaram virando parceiros tecnológicos e ele virou o representante que trouxe o fluido de corte para cá. Quando na época, fluido de corte na usinagem, 1980, 81, era banha animal, sebo, né, gordura animal, não tinha um produto para usar na lubrificação para fazer uma usinagem, de uma rosca, de uma peça. Então nasceu a empresa já nesse espírito inovador, trazer coisas que faz a diferença, que impacta positivamente. E daí para frente foi surgindo sempre esse perfil de busca. A gente quer trabalhar, a Kimatic é uma indústria química que vai buscar produtos que servem como uma ferramenta ou para usinagem ou para manutenção industrial. Uhum. Só que sempre com algum perfil do que eu vou fazer a mais, onde eu vou agregar valor. Então, se eu for estender mais um exemplo, fugindo de fluido, depois ele entrou com um convertedor de ferrugem. Um primer, um fundo que você aplica, ele transforma a ferrugem em um fundo preto, que aí vai dispensar a remoção da ferrugem com lixamento, te dando todo aquele trabalho de remoção, e aplica uma tinta de acabamento. Então, mais uma vez, mais um produto original do Brasil, inovador aqui dentro, que veio por essa busca constante dele de trazer o que é novidade, o que impacta como novidade e inovação, está presente no mercado, aprovado pela indústria. Uma fita isolante líquida, então a gente gosta dessa coisa de brincar com o impossível, né? O que a gente pode trazer que vai fazer funcionar de uma forma que talvez o tradicional naquela situação específica não atende tão bem, né? Então a fita isolante líquida não veio para substituir, mas ela veio para adequar onde talvez a tradicional funcione. Então é assim que continua a história. Mas só para eu entender, ele trouxe a tecnologia e começou a fabricar aqui, ou ele começou como revendedor? É isso que eu ia perguntar. Vou contar os bastidores. E só parênteses, né? Já emendando isso, que a minha pergunta também era essa: se hoje vocês são representantes ou se vocês já têm hoje uma fábrica aqui que produz outros produtos, entendeu? Isso é o mais importante, que bom vocês trouxeram esse ponto. Veio trazendo a tecnologia, trazendo o Tapmatic para cá. Então vocês estão vendo que eu estou usando um nome diferente, né? Uhum. Ganhamos o direito de uso do nome da marca. A gente usou por um bom tempo. Ao certo tempo, trouxemos o produto de fora. Chegou um certo tempo e falou, não, vamos trazer a tecnologia e vamos começar a fabricar aqui. De fora de onde? De fora dos Estados Unidos. Tá, ok. Trouxemos a tecnologia, ganhamos direito de utilização da marca no Brasil.
E aí começamos a fazer a fabricação aqui. Chegou um momento que é o mais lógico, né? Ter a fábrica, fabricar isso daqui. E a partir disso, além do direito de uso da fórmula, do fluido de corte, aí a gente começou a evoluir trazendo um químico para trazer também as outras linhas de produto para o mercado. Basicamente assim. Legal. Aí hoje vocês produzem aqui? Exato, nossa fábrica em Barueri, centro de pesquisa no próprio local. Você falar P&D também, porque vocês desenvolvem, né? Totalmente aqui. Hoje, quantos funcionários vocês têm lá? Olha, a gente tem uma equipe basicamente enxuta, porque a gente conta com automação, recursos que é processos, a gente não chega a 100 funcionários. Ah, que ótimo. Não chega a 100 funcionários. Mas a abrangência em volume é absurda, né? A gente consegue atender o Brasil inteiro. Já temos produto exportado para Chile também. América Latina a gente está precisando já até se organizar, que chegou a hora, porque o pessoal já está vendo de fora isso. Mas além da questão de profissionais e empresas, mas a gente tem os consultores técnicos que estão distribuídos pelo país. E só para vocês entenderem o formato, todas essas soluções, a gente tem uma política comercial para conseguir atender o continente, né? Não é nem um país, né? Brasil é um continente. Que numa questão logística, a gente conta com os nossos parceiros, que são os nossos distribuidores. Então eles são de fato os nossos clientes que compram um produto e distribuem isso pelo Brasil, tem sua loja em diferentes pontos. Legal. E o que a gente faz com esses consultores é o trabalho de visitar a indústria, fazer essa conversa aqui, entender qual é o seu problema, o que você precisa, o que você precisa resolver. A gente avalia tudo. Chegou na parte comercial, legal, agora você está aqui no estado X, está em Belo Horizonte, tem lá o distribuidor que vai poder fazer a parte de cotação, vender a solução para você. Como se multiplica o número de funcionários. Exatamente, ali, né? exatamente. Vocês fazem tipo um trabalho de vocês interno, como se fosse de prospecção, mas aí no caso vocês têm um representante, vamos dizer assim, que é lá na ponta, que é quem de fato faz o... Exato. A nossa linguagem desses profissionais seria, né, o consultor técnico é o nosso próprio profissional que vai visitar a indústria. Nós temos o representante comercial, quem vai falar e ajudar nessa questão de estoque e vender para o distribuidor. E tem o distribuidor e a revenda, que são as lojas que estão abastecidas para atender essa demanda que eles geram também, obviamente, eles também têm o trabalho deles, mas que a gente também gera essa demanda para eles, para trazer a venda dos nossos produtos. E logisticamente vocês ganham bastante, né? Porque ele consegue pegar, tem um representante no Nordeste, você já desenvolveu um mercado lá, cara, esse aqui é a pessoa, e todo mundo ganha no final. Exato. Para vocês terem ideia, a gente fala de produtos que em alguns casos a gente está brigando com marcas importadas. E hoje tempo é importante, uma indústria tem situações de emergência, então é importante atender rapidamente. Então um dos grandes diferenciais é logística, prazo de entrega, estoque imediato, seja direto de fábrica para o distribuidor poder solicitar a nós e o distribuidor também estocado, porque parou a máquina. Você já tem que ter alguém em contato, receber aquilo, quando é o caso, até no mesmo dia, para resolver algum problema, independente da linha de produto. E os principais clientes são indústrias da área de usinagem ou indústria em geral acaba consumindo também? Olha, é a indústria em geral. A gente fala com os nossos clientes, olha, é impossível dizer que você não tenha pelo menos um produto da Climatic dentro da sua indústria. Seja usinagem, seja um produto para desengraxe, seja manutenção elétrica, seja um tratamento de superfície, o catálogo aí, fiquem à vontade, vocês vão perceber. Hoje é uma variação que a gente tem de soluções e existe um multiplicador, porque a gente fala do produto, mas quando a gente pega o produto, você multiplica isso pelos segmentos industriais que tem possibilidade de uso disso, e aí multiplica de novo ainda pela aplicação, pelo maquinário, pelo problema. Então a gente até brinca que o marketing está numa crescente, porque são tantas soluções para divulgar no mercado, que realmente a gente está precisando ganhar fôlego, né? Porque realmente tem muita solução para oferecer. E a gente fala que é uma empresa de solução, que a gente vende a solução. A gente não fala primeiro do produto. Mas acaba que é focado em fluido, né? No final das contas é fluido, né? Olha, a gente nasceu e somos líderes de mercado em fluidos de corte até hoje. Eu digo assim, é fluido em geral, né? Eu não sei se eu vi alguma coisa sólida aqui, mas óleos especiais, óleos solúveis. Igor, tem alguns acessórios aqui também. Exato. É só uma fração hoje. Fluidos para usinagem é o tema, eu não quero fugir daqui sobre isso, né? Mas a linha, na verdade, vai para outras categorias de produtos totalmente distintas, para manutenção mecânica, manutenção elétrica. Legal. É tudo bem expandido. Você sabe quantos SKUs que vocês têm hoje? Hoje a variação só do que é o portfólio aí que você está vendo em catálogo, a gente está falando pelo menos de uns 60 SKUs. Caramba!
a gente não está falando de SKU de um distribuidor que vende parafuso, um monte de coisas, 100 mil itens, não é isso. Mas só nesse multiplicador, 60 produtos distintos, o que é considerado a possibilidade de uso e resolução, vão para milhares e milhares de soluções, tanto por segmento industrial, quanto também a aplicação, necessidade do problema dele. Isso que é legal do nosso produto. Não é um produto feito para uma coisa específica só. A criatividade está com vocês em campo, que vão buscar um problema e a gente indica qual pode ser a solução. Legal. Basicamente isso. O que você tem de mais novo, assim, de tecnologia, que você fala assim, cara, igual você falou da fita isolante, por exemplo, o que você acha que... quem nos assiste basicamente é da manutenção ou da indústria? Com certeza. Mas que você vai falar assim, a maioria do que está assistindo vai falar assim, caramba, isso eu não sabia que existia. Perfeito, perfeito. Olha, é difícil a resposta, mas vou dar alguns exemplos para responder, porque quem conhece a Kimatic pelo fluido de corte é do setor de usinagem. Aí, quem é da manutenção, aí o Kimatic é associada com a galvanização a frio, por exemplo. Então é meio que departamental, né? Acaba tendo aquele cruzamento de que o CRZ da Kimatic, que é essa galvanização a frio, é a grande novidade para alguns, porque não está ali naquela questão do uso na usinagem. Então a maior resposta que a gente recebe no nosso stand viu a lata de fluido de corte, depois olha o resto. Nossa, eu também não sabia que você fazia tudo isso, né? Porque você tem os nichos departamentais, né? Os setores ali. Então, curiosidades. O que é legal, acho que é trazer curiosidade pro pessoal, né? Legal, a gente falou de fita isolante líquida, mas galvanização a frio é outra coisa que ainda tem muito para se contar. Mais um produto que trouxemos para o Brasil, pioneiro no mercado. E, de novo, vamos falar de solução, não é o produto em si. Qual que é o conceito? Você tem essas torres de transmissão enormes instaladas em campo, você tem esses painéis solares instalados, tudo isso numa área afastada, e aí essa estrutura está com alguma falha da galvanização na estrutura. Poxa, como é que eu vou desmontar isso, regalvanizar, levar para essas grandes empresas de galvanização? Aí você tem esse contexto, né, de pensar numa galvanização a frio que parece uma tinta, mas não pode se chamar de tinta, porque ele tem lá dentro o zinco micropulverizado, você tem pó de zinco, você pega a lata, você sente no peso a diferença, né? E aí qual é a vantagem? Você está conseguindo dar a mesma proteção de corrosivo dessas estruturas metálicas que estão expostas, aplicando como se fosse uma tinta, mas dando uma longa vida útil para a proteção contra a corrosão, porque, desculpa se eu me estender em detalhe para entender o que é a tecnologia, né? Uma tinta ela vai proteger aquela estrutura por uma barreira que se forma, né? Que não vai deixar o oxigênio ali atacar o metal e começar a enferrujar. Mas a galvanização a frio ela vai dar uma proteção por barreira, mas justamente por ter o zinco ali junto, o que esse zinco faz, fazendo um termo técnico químico básico aqui, ele vai depositar, ele vai transferir os seus elétrons para o metal lá que vai oxidar, que é o que impede de formar a ferrugem. Quando o ferro começa a enferrujar, o que ele está fazendo é ter essa perda do elétron dele e voltar à sua forma original, que é o óxido de ferro, né? O que o zinco faz? Não, você não vai voltar a ser óxido de ferro, não. Eu vou te dar aqui os meus elétrons do zinco para manter esse metal sem se enferrujar. Então, imagina a praticidade disso. A gente está falando de uma solução do quê? Num lugar aberto, em campo, você ir lá e aplicar a tecnologia de galvanizar algo com um produto na palma da sua mão. Então, são essas curiosidades pelo impacto, pela solução que a gente leva para o mercado. É bom a gente estar tendo esse papo, porque depois desse podcast eu vou mandar para o nosso pessoal de marketing falar assim, não aceito menos do que isso de você dominar a parte técnica dos nossos produtos, tá? Isso que eu ia falar, porque vou colocar o seu time técnico, o seu time de marketing numa situação complicada. Você já colocou o pessoal em maus lençóis já, porque todo mundo deve vir para a feira, tem que ser assim. É o que eu contei para vocês, né? Essa bagagem, passar por essa área técnica, Senai e tudo, mesclar isso ajuda bastante. E tem coisas bem distintas, assim, né? Tipo, limpeza de cordão de solda, né? Kimatic limpa solda inox gel. Perfeito. Decapante, né? Exato. E, de novo, trouxe a solução. Então, o cordão de solda está oxidado, ou precisa ter um acabamento legal. Existem produtos no mercado, mas a gente sempre quer um diferencial a mais. É isso. Se a gente já vê que existe algo no mercado e a gente não consegue identificar o que a gente pode fazer de diferente nesse produto, a gente nem lança no nosso P&D. A gente quer agregar valor. Então, esse produto que você cita, a diferença que eu trago é um gel decapante para fazer essa limpeza do oxidado no cordão de solda em um aço inoxidável. Para fazer essa limpeza, o produto tem que ser forte, porque é um aço inoxidável resistente a ataque químico. A gente fala que é da série 300.
Então tem que ser um produto forte. Só que em contrapartida, dependendo do produto que você vai utilizar, ele vai deixar um amarelado. Dá uma reação de um amarelado por causa de parte da composição do produto que vai deixar esse amarelado. Eu falei, não, a gente tem que resolver esse problema. Porque o usuário ele não quer ter um outro trabalho, depois quer fazer um polimento para tirar o amarelado. Senão não faz sentido. Era mais fácil ele ter realmente lixado e polido aquele cordão de solda, né? Então o que a gente falou, não, vamos lançar uma versão que vai balancear o ataque para fazer a limpeza daquele carbonizado no cordão de solda, mas que não vai deixar esse amarelado. Aí foi quando nasceu o produto, aí o limpa-solda inox da Kimatic na versão não mancha, conciliando isso. Então, um baita desafio. São anos ali pesquisando, desenvolvendo e, bom, vai quando está pronta, a gente sabe que vai trazer um diferencial legal para o pessoal. Vou aproveitar do seu conhecimento para abusar um pouco mais. A gente tem vários clientes da área agrícola. Joia. Eu estou vendo protetivos agro. Perfeito. O que seria? Olha, nós temos no setor agro, que se for falar de Brasil, não preciso nem falar o que é a exploração do potencial desse mercado, né? A gente tem aquelas máquinas agrícolas que têm um valor milionário de aquisição, né? Pelos fazendeiros, cooperativas, grandes indústrias desse setor. E o que acontece com esse protetivo agro da Kimatic é que a gente vai oferecer um protetivo pensando nas características do que existe na máquina. Você usa um pulverizador, você vai dar um banho ali na máquina com aquele produto, mas para não trazer oxidação, fazer a máquina se valorizar com o tempo, né? Porque ela vai ficar parada no campo, exposto a sol, chuvas, intempéries que a gente chama, né? Então você aplica um produto desse basicamente para conservação desse maquinário que tem um grande valor. Então você quer conservar isso. A diferenciação é você começa a descobrir, protetivo agro, coisa básica, um óleo protetivo, parece só lá, mas tem muito detalhe que o cliente nos passa e a gente aplica isso no produto. Por exemplo, você vai aplicar na máquina inteira, você não vai escolher onde você vai aplicar. Lá tem parte de borracha, tem parte de plástico, tem parte de vidro. Então, o produto não pode atacar nenhuma dessas superfícies, né? Então, você vai lá conciliar na formulação que ele não agride esses materiais. E aí, por consequência, tem as coisas que a gente descobre nessa proximidade que a gente tem com o cliente. Muitos dos produtos que a gente faz é ouvir no cliente. E quando ele dá um feedback, a gente descobre uma nova característica. Que é, por exemplo, no protetivo agro Super Proteção, que além de tudo ele falou, olha, eu tinha problema com o meu maquinário porque eu deixava ele lá no galpão e eu tinha problema de manutenção elétrica porque os roedores que apareciam lá roíam a fiação elétrica. Depois que eu apliquei o seu produto, eu não tenho mais problema com isso. Então a gente descobriu que de uma forma ali, o produto ele repele roedores, vamos dizer assim, né? Ele afasta os roedores por alguma questão da substância ali. De fato, a gente faz o teste laboratório e verifica, nossa, legal, ele não faz mal ao roedor porque ele nem chega perto daquilo, mas preserva para não gerar um problema de manutenção elétrica no maquinário. Então um bônus aí em relação ao que é a solução do produto. Legal, eu tô folheando aqui, tô vendo algumas coisas. Então vou dar meu depoimento a respeito de um produto aqui que eu vi que eu já usei. Legal, opa! Que é a bandagem industrial de tubulação para reparo em tubulações com vazamento. Basicamente é um gesso de antigamente que engessava braço. O Igor tá por dentro, que legal. Uma bandagem e aí depois você molha aquilo, ele solidifica mesmo. Qual que era a nossa... Eu trabalhava na época na Vale, na diretoria de manganês, e eram fornos elétricos. O forno elétrico basicamente é 3 eletrodos ali, um para cada... me ajuda aí, LRS, para cada fase. E aí ele tem, ao mesmo tempo que é o que derrete toda a liga de manganês, sílica manganês, ela tem também uma camisa que envolve ela que dá essa refrigeração. E aí, bicho, tem um monte de tubulação, mangueiras para tudo quanto é lado lá. E assim, é um ambiente muito agressivo, porque é muito quente. Então, o que acontecia é que às vezes começava um vazamento e, cara, é crítico, mas é crítico também você trocar aquela mangueira. Você não tem tempo para isso, você está no meio de uma operação ali. E ali da corrida do... você esgota e começa uma nova panela, esgota, começa uma nova panela, fica assim o tempo inteiro. Então você está no meio de uma nova panela, sei lá, como que, enfim, que chama, não lembro os nomes técnicos lá. Mas aí a gente descobriu isso daqui, tanto que isso daqui foi um projeto na época chamava CCQ,
controle de qualidade, que aí apresentava grupos de melhoria contínua na empresa, a gente apresentou foi isso. Que é o seguinte, o cara ia lá, parava o forno, 5 minutos ele ia lá, fazia essa bandagem e tal, estancou, aí depois que o forno parava mesmo, ele ia lá e trocava a mangueira. Mas é uma, de certa forma, é uma corretiva, mas é uma corretiva que, assim, gerava um transtorno gigantesco, um negócio besta, assim, sabe? Assim, besta no sentido de... É simples, eficiente de fazer. E resolver um problema animal aqui. Olha, muito a gente legal, até, assim. aproveitando o seu depoimento, esse é um produto que nós, como fabricantes, falamos, a gente quer trabalhar com a manutenção correta, né? Então a gente chega no cliente e fala, olha, isso é para uma manutenção emergencial, para você não parar, porque... Você olha o preço do produto, até um parênteses, né? Fala, nossa, como isso é caro. Fala, não, quanto é caro talvez a sua máquina parada sem produzir, né? Então tem esse comparativo. E o que acontece na prática quando eles visualizam essa ideia de fizeram o reparo emergencial, mas de certa forma o produto dura tanto que tem aquele cenário, a gente já viu até clientes pintando sobre a bandagem lá, que não vai ficar pelo menos por um ano, às vezes, porque... Toda hora que eles pensam no que é o custo para fazer a manutenção devida de trocar a tubulação em si, tirar e substituir aquilo, vai prolongando, vai levando até onde de fato vai fazer sem prejudicar o que é o custo de uma parada para manutenção, né? Esse produto Mas a gente não 10. para, muitas vezes a gente não para perceber o seguinte, a gente tem que tratar o que a gente deseja é a manutenção preventiva, mas muitas vezes a gente tem que tratar corretivo porque ele é mais fácil de ser tratado. Correto. Vou dar um exemplo disso. Em 2009 também, quando você estava começando, a gente estava começando a trabalhar junto em uma empresa que não tinha nada de preventiva, zero preventiva, 100% corretiva. E aí, quando você entra numa empresa dessa para implementar preventiva do zero em tudo, cara, ela tem uma curva de implementação que ela não acontece do dia para a noite, né? Eu chegar e falar para os equipamentos assim, daqui para frente agora só vai ser preventivo, ele não vai parar de quebrar de um dia para o outro. Então, para que aí a gente tem 2 indicadores da manutenção que a gente sempre monitora, que é o MTTR, que é Mean Time to Repair, tempo médio para reparo, e MTBF, Mean Time Between Failure, ou tempo médio entre falhas. Sim, sim. Então, eu vou trabalhando em implementar preventiva, mas ao mesmo tempo, se a corretiva está assim em caos e eu conseguir diminuir o tempo de corretiva, já é um grande avanço em curto prazo. Então, o que a gente fez lá no início? A gente começou assim, deixa eu ver sua bolsa de ferramenta de todo mundo. E a gente proveu os recursos que o pessoal de fato precisava, só disso, sem diminuir a corretiva naquele primeiro mês, mas já diminuímos o tempo de corretiva. Excelente. Então, é o que você falou assim, é claro que entram outros conceitos de confiabilidade, falar assim, tudo bem, fiz um reparo aqui, ele não vai ser para sempre, mas dura bem. É um bom indício que assim, só vai parar mesmo o forno para eu conseguir trocar essa mangueira no mês que vem. Não tem problema, ele aguenta até lá. Mas troca, pelo amor de Deus, que não é milagre, né? Perfeito. Não, é exatamente isso. Olha, você entrou numa página até aí do nosso catálogo, só para entrar nesse raciocínio ainda, né? Muitas das nossas soluções, elas vão de encontro com essa questão da viabilidade, do custo envolvido, uma parada grande ali para fazer o que é o ideal, né? E essa linha de resinas, linha Plastil que você está visualizando, é outro que entra nesse contexto. Essa linha, rapidamente, é uma linha de resina epóxi bicomponente, mas com algumas cargas especiais dentro do produto que traz características especiais de resistência, né? Seja resistência à corrosão, ataque químico ou até mesmo abrasão. Mas é, de novo, um produto que muitas vezes é aquele conceito de, poxa, minha bomba, ela não está durando uma safra inteira numa usina de açúcar. E você tem que fazer um reparo emergencial disso. Você tem uma massa epóxi desse tipo para fazer um reparo porque a bomba já está furada, um componente desgastado. Você vai fazer uma aplicação de um revestimento de acordo com o produto da linha Plastil adequado e bota para funcionar. E tem outro conceito que é o quê? Que indiretamente acaba impactando em sustentabilidade e economia, que uma bomba industrial, uma bomba centrífuga, ela roda e obviamente pelo processo agressivo ela vai se desgastar com o tempo. Se você tem um sucateamento desses equipamentos, né? Uhum. Aí você para pensar que você tem uma opção dessa para uma bomba de processo ali, que pode fazer o que é o revestimento, uma camada de sacrifício que vai se desgastar no lugar desse equipamento. O que a gente está falando não é vender então a resina, mas o que a gente está vendendo é de novo a solução. Eu vou te dar uma solução de
que com 20%, 30% do custo de uma bomba nova, você mantenha, na verdade, a primeira bomba de sempre a cada parada de manutenção programada, aplica um revestimento que vai fazer ela durar uma safra, em alguns casos até 2 safras diretamente, ou dependendo da situação de manutenção, você faz depois só um retoque naquele revestimento, porque não é toda a bomba que vai se desgastar. Então, olha o impacto que você leva se você apresentar a solução e não o produto, né? É legal até para o pessoal que é de área comercial entender o perfil, né? Acho que é um aprendizado também de você vender solução para o seu cliente, fazer cálculo de valores, não de quanto custa o produto, mas qual é o impacto, de novo, da solução, né? O que gera de economia. Isso a gente prega muito. Eu vi aqui que vocês têm uma linha de produtos ecológicos, né? Perfeito. E aí, como surgiu, né? A gente sabe que existe uma tendência de mercado hoje para esses produtos. Correto. Quando que vocês começaram e quais são as linhas suas que estão mais voltadas para esse segmento? Olha, falar de alternativas ecológicas vai impactar de novo naquela mentalidade de o que existe no mercado, não vamos lançar isso por igual. Então, falar de ecologia é um outro diferencial, né? Não existe uma alternativa ecológica desse tipo de produto no mercado, então é uma missão para a Kimatic. Se eu for pegar, por exemplo, como surgiu isso, respondendo a sua pergunta, são vários fatores. Primeiro que a Kimatic, ela está de olho já no que, sinto muito dizer, mas lá fora é ditado qual é a tendência do que vai chegar aqui no Brasil. Então a gente já está olhando lá para fora, a gente está visitando feiras, estamos indo para a Europa, Estados Unidos, e lá a gente já descobre o que são regulamentações que vai exigir que um produto seja mais amigável nessa matéria-prima ou nessa composição ou na forma de utilização. Então uma primeira forma de motivar a gente entender, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos que seja, ser pioneiro aqui já está tem que ser pioneiro e já tem a tecnologia. Então esse é um fator. O outro fator é, de novo, olhando para o mercado, a necessidade do cliente. Falou, poxa, vou pegar um exemplo aqui de um produto ecológico biodegradável, um desengraxante que seja amigável ao usuário, ecológico e biodegradável. Em substituição do quê? A gente bate muito na tecla e ainda tem muita indústria para absorver isso. Em substituição do querosene, do óleo diesel, que ainda é o clássico para o pessoal da manutenção, né? Fazer o desengraxe de peça com esse tipo de produto. Mas por que eu deveria substituir isso? Você pega um produto que, primeiro, você pode substituir por uma versão base água e que não é inflamável, consequentemente. Então, você já ajudou o pessoal da segurança do trabalho. Você tem, de novo, questão de segurança, querosene, o pessoal lá em contato com esse tipo de produto é muito agressivo. Tem gente que vai ter dermatite, contato com a mão, você vê aquela mão amarelada, aquela mão que está um aspecto de pele diferente por causa do contato constante com o querosene. Então você vai para um produto mais amigável, além da questão de ecologia e biodegradável. E o ecológico e biodegradável também pensando na questão do descarte, né? Você fazendo um tratamento desse produto, você consegue até reutilizá-lo sempre, né? Então, é daí um exemplo de como vão surgindo as soluções. Uma coisa que a gente pensa é o que? A gente está pronto, mas o que a gente conta é com o mercado, a indústria também consciente de alguma forma, seja por obrigação de regulamentação, ou seja, a indústria que precisa atender a ISO 14000, normas de meio ambiente, qualificação do tipo. A gente está pronto, já preparado para isso. A gente até fala, né? O nosso fluido de corte, Kimatic 1, já tem uma versão ecológica. Vou falar para você que ele é agora o mais consumido? Não. É culpa do marketing da Kimatic, que não está vendendo mais? Não é, é uma adaptação do mercado. Mas quando surgir a necessidade, a gente fala, a gente quer vender uma versão mais ecológica, mais amigável, mas o mercado precisa também se conscientizar, e a gente faz questão de conscientizar o pessoal de que, por que não migra para uma questão de conciliar o ecológico para ter esses benefícios. Então a gente tem que estar sempre falando, e a oportunidade que a gente tem com vocês é justamente isso, para incentivar e parar para pensar sobre essa solução. Existe uma questão de educação e evangelização, vamos dizer assim. Exatamente. Primeiro mostrar para o pessoal que existe uma outra demanda que é melhor, e outra que é o porquê, né? E evangelização ali, né? Que é assim, cara, vamos trabalhar nisso, vamos melhorar o meio ambiente, o que você consegue substituir. Questões de segurança dentro da fábrica, quando você tem, por exemplo, derrame de óleo, quando você tem alguma coisa que, cara, vai acontecer de alguma forma, né? De maneira geral. E acaba que, assim, né? Inicialmente, você pode não vender menos porque você está à frente do mercado, mas quando a oportunidade surge, você já está estabelecido com um produto já criado, entendeu? Exatamente. E a gente gravou um podcast ontem justamente sobre algumas questões ambientais e de... Olha que legal. No caso era mola verde, que ele fabrica mola, e falando de mola verde. E assim, o porquê fazer isso? A pergunta que o Cláudio fez é por quê? Cara, porque é o certo a se fazer, né?
a melhor resposta possível, né? Excelente resposta. A tendência ela não vem do dia para noite, ainda mais que o certo a se fazer, às vezes, para muita gente não vai ser o suficiente. Perfeito. E até porque, assim, na verdade, é um produto que vocês estão trazendo para o mercado desenvolvendo, não é o carro-chefe do negócio. Certo. Então, assim, vocês conseguem... É o investimento em P&D que o payback vai vir lá na frente, mas acaba que vem pelo pioneirismo de mercado. Exato. Não, e é até importante o canal para desmistificar algumas coisas, né? Às vezes o pessoal pensa, eu não vou para a versão ecológica porque acha que uma versão ecológica pode perder um pouco em desempenho. Uhum. E não é o caso, a gente vai tentar conciliar isso. Testa o produto, às vezes atende. A gente tem uma versão desse produto, o Kimatic 3, que a gente, além de ser um produto ecológico, biodegradável, ele vem para atender casos onde o Kimatic 1 talvez não resolva a nível de lubricidade. O Kimatic 3 é uma fórmula que foi feito para atender o pessoal da NASA, uma usinagem de titânio, metais de elevada dureza, aço inoxidável, materiais que passam por tratamento térmico, que Kimatic 1 pode ter o seu funcionamento, mas se for para o Kimatic 3, que é um produto, de novo, é ecológico, é biodegradável e cumpre a função. Então, às vezes, o pessoal tem que parar e analisar, não ter o preconceito de que porque é ecológico, vai pensar que ele vai ter menor desempenho, né? Sim. E aí a questão se vai custar um pouco mais caro ou não, mas se você vê ali o custo-benefício e mais o lado do que é fazer o que é certo, é outra história, né? Sabe qual é o ponto da indústria que eu sempre enxergo, assim? Porque a gente está muito envolvido na área de inovação. E aí a gente participa de alguns hubs que tem inovação aberta e tudo mais. E às vezes você pega uma grande indústria que tem uma área específica de inovação, porém você não vê, às vezes, o chão de fábrica muito próximo dessas áreas. Aí, assim, a sensação que às vezes eu tenho, e às vezes discutindo com algumas outras pessoas, é que assim, cara, esse fluido aqui já funciona pra mim, ele pode ser o melhor, não pode ser o melhor, mas eu sei que ele funciona. Às vezes eu não vou arrumar arrumar um problema que eu não sei, porque por mais talvez que ele não funcione, por exemplo, um X... eu sei por que ele não funciona, quais são os problemas. Então, às vezes, a indústria, ela é difícil, às vezes, você entrar lá dentro ou fazer com que eles saiam e vá a algum outro lugar para buscar as tendências de mercado e ver o que pode melhorar o processo deles. É como se, cara, eu aprendi isso aqui, é isso aqui que funciona, se não funciona, pelo menos eu sei por que não funciona. Já tem tanto problema para resolver, eu não vou mexer em alguma coisa que já tá bom. Ou que vai gerar um problema que eu não sei resolver depois. Exato. Entendeu? Não, por isso que a oportunidade que a gente tem aqui com o ExpoMAF, podcast para falar, a gente vai pegar esse pessoal no momento que eles criaram um respiro para ouvir um pouco sobre tendências, sobre nossas soluções, porque a gente entende a demanda sobre eles no dia a dia de trabalho é elevada. É aquilo, nossos consultores, eles estão lá visitando. E a gente é muito tranquilo, que a gente passa várias vezes, não são poucas vezes, várias vezes que tem uma visita marcada e tudo mais, você chega na portaria da empresa e o profissional não pode te receber. Então é normal, a gente já sabe o que é essa demanda, né? Então ele está até aberto, mas os imprevistos são tão grandes na dinâmica do profissional lá na manutenção, né? Então quando tem um momento desse que eles podem vir para a ExpoMAF, podem estar escutando um podcast ou vendo um podcast desse aí, abre a mente, né? Eu acho que a gente tem que se dar o direito também de pensar um pouco, ouvir as tendências, porque consome um pouco de tempo, mas que pode te liberar tempo lá também no seu dia a dia de trabalho, né? Mas às vezes, assim, não é exatamente isso, mas eu acho que é como se fosse um ócio criativo, vamos dizer assim. E eu acho que, na verdade, assim, por mais que nós estejamos hoje, eu, por exemplo, estou na área comercial, sempre trabalhei na indústria, ali todo dia, eu sei que às vezes existe um conflito interno de, por exemplo, estou numa feira, conversando com outras pessoas, mas será que eu estou produzindo? E isso é uma coisa que eu levo para muitas pessoas. Às vezes as pessoas elas acreditam que estar produzindo é de fato trabalhar ali, fazendo, desempenhando a função dela diariamente e a cada minuto. E que às vezes conhecer uma ferramenta sua, por exemplo, a Kimatic 3 aqui, que vai mudar um pouco o conceito dele, que é um produto ecológico, que vai facilitar em produtos de corte, como da NASA, por exemplo. Perfeito. Vai fazer com que ele tenha muito mais performance daqui para frente, que esse tempo para ele virou irrisório, entendeu? Aconteceu hoje, a gente tá com alguns clientes que iam vir nos visitar aqui, e eu recebi mensagem de dois, eu falei, cara, eu não consigo ir porque eu tive um problema na usina e tal, vou ter que ir lá. E faz parte, só que tudo bem, mas em alguns momentos de fato você tem que sair um pouco da casinha ali para poder abrir a mente
e conversar, que seja com marketing tão bom como esse aqui, né? Que entende muito do produto, cara, parabéns, assim. Obrigado. Para poder, de fato, trazer soluções para a empresa e quebrar um pouco esse paradigma de que, cara, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não é dessa forma que isso funciona. Tá. Olha, vou até aproveitar a deixa, né? Porque a gente sabe que o pessoal precisa buscar a tendência, mas a gente também, na Acmatic, a gente tenta se adaptar a esse tempo, né? E por uma triste situação, apesar que antes disso a gente também já investia, mas a pandemia potencializou muito o que é o aprendizado da digitalização, né? Antes da pandemia, a indústria era muito fechada, a ideia de que eu poderia fazer uma videoconferência com um técnico de manutenção para ele me mostrar o problema dele e a gente remotamente, sem precisar viajar, às vezes 200, 300 quilômetros para ver aquilo pessoalmente. Com a internet, em uma ligação de 5 minutos, você já apresenta a solução remotamente. Então, hoje a Acmatic, ela quase que é uma indústria química / tecnologia para oferecer esse acesso de consultoria digital, né? Então, as reuniões cada vez mais acontecem via Microsoft Teams, que é o que a indústria usa, WhatsApp, quando o profissional tem direito, pode fazer uso de celular dentro da indústria. E a nossa equipe, que é mais antigo de casa, né? Talvez tenha um pouco mais de dificuldade com tecnologia, foi treinado. A gente usou a pandemia para treinar rapidamente como você vai usar essas ferramentas para usar o tempo escasso do cliente ali, né? Para não consumir tanto o tempo dele e oferecer o que ele precisa. Resolver a situação dele, né? Então é mais um ponto. Ganha-ganha, né? Com certeza. Para todo mundo. Com certeza. Bruno, eu te perguntei qual mercado que mais atende, você falou de tudo, da indústria. Mas tem um setor que vocês atendem mais? Porque eu imagino que, por exemplo, o fluido de corte está mais ligado à operação, porque é o cara em empresas de usinagem e tal. Correto. Mas mais operação, mais manutenção, também diversificado. Se você fosse colocar em percentual, a manutenção está acima ou não? Metal mecânica? Não, de novo, é difícil, mas eu vou tentar te dar uma resposta para dar alguns exemplos, pelo menos, de atuação de mercado, né? Então, a usinagem não é segmento de empresa, é qualquer empresa que tem um setor de usinagem, é setor, né? Seja uma metal mecânica, seja uma mineradora, seja uma usina de açúcar e álcool ali, todos têm um setor de usinagem, né? Fabricação de máquinas, então é isso. Então a usinagem é uma coisa, mas a manutenção industrial, a gente pode trazer destaque de alguns segmentos, mas mineradoras a gente tem uma grande presença nesse mercado. Usinas de açúcar e álcool também já tem uma pulverização muito grande, a gente trabalha fortemente com o pessoal. Vão surgindo novos mercados, a gente já vai se apresentando também para entender com eles o que você precisa nesse mercado que está vindo para o Brasil de energia solar, energia eólica. Está vindo um novo processo agora de mineração de um outro metal, a gente vai atrás para entender as dores, as necessidades, mas é difícil segmentar. Eu acabo sendo injusto porque eu excluo muitos segmentos de mercado. Mas eu digo que a segmentação o que é o geral para falar o que é o grande, o que é o ganha-pão da empresa. Usinagem, não importa qual seja o segmento. E manutenção industrial, não importa qual seja o segmento. Manutenção de máquinas, equipamentos, de correção de peças ali, é isso. A manutenção elétrica vem com algumas soluções específicas e é isso. E a Acmatic é sempre bem saudável, né? O Sr. Jean, que é o fundador da empresa, quando ele criou esse guarda-chuva de soluções, fez a Acmatic ser uma empresa que conseguiu sempre estar em um bom crescimento, justamente porque a gente Acmatic briga com concorrentes que são focados só a uma linha de produto, só fluidos de corte para usinagem. A outra não, é só sobre desengraxantes. A gente criou um guarda-chuva maior que, se baixou a produção na indústria, automaticamente gera mais tempo para o profissional fazer manutenção. Então, a nossa manutenção acaba ganhando maior atenção do nosso público. E sempre vai ter alguma coisa para oferecer para o mercado. Esse é um grande diferencial para falar. Por isso que é difícil comparar, né? Disputar. Porque depende do mercado. Não, claro. Hoje a gente tem vários clientes em diversos ramos diferentes de atividade. Indústria alimentícia, siderurgia, mineração e por aí vai. E a gente também trabalhou na manutenção a vida inteira. Então, inclusive hoje os nossos produtos são para sanar as dores que a gente teve a vida toda, né? Perfeito.
Então, a gente tem também uma oportunidade da gente aprender com vários ramos diferentes, coisas em comum que são problemas da manutenção. Eu acredito que vocês é a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. E isso gera um desafio enorme, né? Depois de 15, 16 anos, a gente já absorve, que nem eu falei, faz parte do DNA esse conhecimento todo, mas você pega uma indústria que só foca nisso, ele é expert quanto a isso. Agora, os nossos consultores não, é porque eles têm que saber de todas as variações de produtos e ele tem que conhecer as dores e os processos e a manutenção de diferentes segmentos industriais. Então, imagina o que é a mente de um consultor técnico que um dia está numa mineradora, uma coisa totalmente diferente, no outro dia está dentro de uma indústria alimentícia e você ter que entender não de produto, mas sim entender as dores do cliente para isso. Então, é uma variação absurda de conhecimento. Até porque às vezes o pessoal te procura por um produto, seu consultor vai dizer, cara, não é isso que você está precisando, você está precisando de um outro produto. Exato. E desculpa, né? Não é querendo puxar a sardinha para Kimatic, mas é o fato, né? A gente ainda fala para o mercado, a gente conversa até com distribuidores e clientes que quando perguntam, nossa, mas por que vocês são, entre aspas, para a gente considerado, né, o produto mais caro do mercado, né? Mas a parte da resposta é isso. Quando a gente vai levar uma latinha desse produto, a gente está tendo que levar além da latinha. Essa latinha tem embutido nela atendimento técnico personalizado, atendimento técnico especializado, né, de acordo com as dores do cliente. A gente tem esse trabalho de ter que conseguir estar presente no Brasil para atender de perto o que o cliente precisa saber. Então tudo isso é valor agregado, né? A indústria tem que entender que parte do preço ali quanto a isso que está na latinha embutida é para a gente fazer esse trabalho de conseguir levar não só o produto, mas conseguir levar o suporte e o atendimento para resolver, levar a solução, né? Eu acho que a manutenção nunca deveria olhar só preço, né? Deveria sempre olhar custo-benefício. Perfeito. Porque eu sempre repito isso, né? Tá repetitivo, mas a manutenção é cíclica. O que você faz hoje, você vai voltar a fazer de novo em algum momento. Com certeza. Então, se você estende, por exemplo, mais o tempo... Vamos lá, estou trocando um rolamento por um outro mais robusto do que aquele, que custa mais caro, mas a gente viveu isso também, né, Premo? A gente tinha um determinado rolamento com um ambiente extremamente agressivo, e aí a gente trocou por outro rolamento muito mais robusto e tal, que custava o dobro do preço, mas durava 3, 4 vezes mais. Correto. Então assim, você vai pagar muito mais caro, vai pagar o dobro do preço. Lembra que foi uma briga com os suprimentos, né? Falei assim, eu quero só um teste. Você vai comprar um, só quero um teste. E se não for, não vai, mas eu quero testar isso, porque a gente ficar trocando rolamento toda hora também não dá. Exato. E tem um outro ponto também, isso que você falou agora foi eu vi um podcast no final de semana, tava dando uma ajeitada na casa, coloquei no YouTube lá um podcast pra assistir. Legal. Foi uma coisa que eu conversei numa gravação que a gente teve com a Inayane aqui da Taunus também, que no passado, muitas vezes a questão de vendas era uma questão muito mais de emissão de pedido. Você vai lá, emite o pedido e a relação com o cliente muitas vezes ficava naquela venda e depois ela acabava. Hoje em dia, existe uma necessidade maior de fidelização, uma necessidade maior de ser uma venda mais consultiva para que você entregue... É o que você sempre falou aqui. Cara, não vou entregar para você o fundo de corte, vou te entregar uma solução. Eu vou entregar para você uma solução que você vai resolver o seu problema. Porque quantas vezes a gente já não teve que, por exemplo, contratar, deu um problema, aí você sai correndo, contrata um técnico da empresa tal, que você pede para anteontem, o cara só pode estar na semana que vem, vai cobrar 3 vezes o valor do negócio para o cara resolver seu problema. E a partir do momento que você está fazendo essa venda consultiva juntamente com a empresa ganha porque ele tem o seu contato, o cara vai entender mais o seu processo, como que ele pode te indicar, como ele pode te direcionar. Você ganha como? Fidelizando ele e você ganha muitas vezes a indicação que ele fala assim, cara, conversa com o Bruno lá que o Bruno resolve o seu problema e acabou. No caso dele, literalmente uma solução, né? É uma solução, literalmente. Com certeza. Então, acho que tem muito isso, assim, acho que a indústria está começando a identificar essa tendência. E aí, cara, assim, você vai... E hoje, né, por exemplo, quando a gente vai vender o nosso produto, tá, você quer com suporte ou sem o suporte? O cara vai querer pagar com suporte, porque ele sabe, por mais que vai ser mais caro, e hoje lógico. A pessoa quer alguém para pegar na mão dela e que seja para poder chorar algum problema que ela tem no momento ali, mas esse processo inteiro, entendeu? A gente acaba sendo uma extensão de um profissional dentro da empresa dele, né? E com uma especialização com visão
fora da caixa, né? Porque a gente vai levar conhecimento de um mercado similar dele também. Exato. Ele vai trazer esse conhecimento. Poxa, eu tenho uma empresa similar, do ramo tal, lá a gente conseguiu resolver assim, eu estou transferindo esse conhecimento para outra empresa. Os benchmarks também, né? muitas vezes são trocados pelos fornecedores. Exato. Então, em outro, E isso acontece muito com a gente também, sabe? Porque no nosso processo, a gente traz pessoas que já trabalharam na indústria, a gente entende que é uma venda consultiva, às vezes a pessoa viveu só aquela realidade dela, e o pessoal do nosso time ele só não tem experiência, por exemplo, com as empresas que eles já trabalharam, mas com a carteira de clientes que eles têm, que são de vários segmentos diferentes. Perfeito. E isso hoje, as pessoas muitas vezes ainda não têm, não a grande maioria ainda não tem essa identificação, porque pensa só no preço, né? Ou no budget que eu tenho, eu não tenho. Mas, cara, eu quero ver na hora que você contratar o serviço se você vai ter a entrega que você merece ali para fazer seu processo caminhar, entendeu? Exato. E eu vou até aproveitar, vou fazer uma provocação saudável aqui, né? O pessoal que está acompanhando a gente aqui pode interagir e dizer se já passou por esse tipo de situação, né? Que a gente está conversando aqui, de que a área técnica é onde a Kimatic menos sofre para ter essa comprovação do benefício, né? Seja por redução de tempo de parada, para manutenção, seja por realmente um desempenho maior ali na operação. Mas o desafio maior da Kimatic é que a área técnica, dependendo do porte da empresa, não é a mesma área que faz a compra. Então, como transferir esse conhecimento? Tem muitos compradores inteligentes que sim veem o cálculo de qual a solução que eu vou buscar no mercado, não só pelo preço da embalagem, né? Mas sim também pelo ganho que existe ali, né? Mas quando infelizmente a gente vai pegar um comprador que não teve como participar dessa integração de entender um benefício extra que gera redução de custo indireto, aí fica a provocação para o mercado, né? Como a área técnica que tem mais acesso, ou o próprio comprador, quem dera, possa estar nos assistindo aí, começar a avaliar esse tipo de cálculo do que é redução de custos. Não é só reduzir o custo do litro da embalagem, mas conseguir entender de forma mais integrada que pagando um pouco mais vai reduzir custos de uma forma geral no final dentro da indústria, né? Eu trabalhei em empresa que na área de suprimentos tinham pessoas específicas da área técnica. E, cara, foi uma empresa incrível que eu trabalhei. RH Magnesita, não tem por que não falar. Legal. E que lá tinham compradores assim que, cara, existe produtos, por exemplo, de usinagem, existia uma pessoa específica que entendia do processo para poder depois discutir no mesmo nível, vamos dizer assim, né? Mas existe um ponto que o Igor falou. Ultimamente, a gente tem um curso no MBA, né? E aí o Igor dá umas aulas, dá um módulo, e eu tô fazendo esse nosso curso. E acaba que eu acho que eu tô conversando as coisas com ele, mas na verdade são as coisas que eu tô pegando da aula. E, cara, ele falou uma coisa sobre suprimentos lá de planejamento de manutenção muito interessante, que eu não tinha parado para observar. O grande problema da indústria nesse quesito é porque quando você pega o setor de suprimentos, o setor de manutenção, às vezes eles só se encontram lá em cima na presidência. São dois setores que trabalham em paralelo. Exato. Então você tem alguém que quer um produto técnico, aí o suprimentos ele quer entregar o produto técnico para você, mas ao mesmo tempo ele tem metas que estão atreladas em economia em saving de proposta. Sim. Então acaba que ele trabalha com os interesses da manutenção, mas existe um interesse dele ali que é um pouco diferente do interesse da manutenção, porque a diretoria muitas vezes é diferente. E esse é o desafio da manutenção, muitas vezes, né? Perfeito. Aprendi direitinho na aula lá? Essa é a visualização. Quando o mecânico vai conversar com o almoxarife, na verdade, em cima do almoxarife vai estar lá o suprimento, gerente de suprimento, diretor, não sei o quê, até chegar no presidente da empresa, por exemplo. Se você for aqui, é uma linha paralela até chegar lá em cima. Então, diretor de operações que discute com o diretor de suprimentos, mas que um é redução de custo, o outro é produção, enfim, né? Exato. São metas diferentes. Exato. Não, acho que é ótima a abertura do tópico, porque tem uma reflexão geral aí para o pessoal fazer também, né, do que é o conceito de trazer a análise de um produto, né, não só pela questão de custo, mas também tudo que ele agrega ali, com certeza. Produtos técnicos são mais difíceis de você equalizar a proposta. É verdade. A verdade é essa. Às vezes você pode equalizar, mas às vezes vai ter um pequeno fator ali, né, que, cara, faz todo sentido você pagar um valor, um preço, vamos dizer assim. Um preço mais caro, porque o valor é muito maior de retorno do que o preço, simplesmente. Com certeza, e tanto que nossos consultores técnicos, o que a gente prega com eles, você tem que fazer relatórios, tem que entregar ali o que é a demanda que eles estão tendo. E a gente fala isso, a gente não quer saber da visita, onde você foi em si. O que eles trazem pra gente é justamente essa base de conhecimento. Fui num cliente, com o nosso produto, as perguntas que nós fizemos foi justamente para entender qual era o problema e quanto isso implica
seja em segurança do trabalho, seja em custos operacionais, tudo isso. Essa base de conhecimento vai aumentando, chega uma hora que a gente já está no nível que essa base já serve para reduzir um corta-caminho, para que o cliente já tenha essa referência de uma outra empresa com esse case para falar, olha, não preciso nem testar contigo, eu já tenho um case para você ter confiança no que eu estou te falando, né? Já é uma coisa comprovada, né? A gente faz muito esse trabalho para dar essa tranquilidade para o cliente, né? Então a gente é muito focado nessa questão do processo gerar conhecimento para ser depois retroalimentado ali para o mercado. Isso aí. Eu te perguntei da manutenção. Joia. Porque a gente sempre tá perguntando para as pessoas que passam por aqui o que você acredita que vai ser o futuro da manutenção. Extrapola aqui, sem paradigma, tá? Pode viajar, a verdade é essa. Pode... Olha... e assim, pode colocar 10 anos, 20, 30 anos para frente, enfim. Eu vou fazer uma provocação quanto a isso, não sei se eu desejo estar certo ou errado, porque é um tema bem sensível, né? Mas eu acho que o tema de tecnologia no mercado de uma forma geral, o quanto ele pode impactar a profissão de cada um e como pode impactar também em produtividade, etc. A gente está falando de indústria 4.0 há um bom tempo já, né? Tudo bem que aqui a gente ainda está patinando, mas estão evoluindo cada vez mais com automação, sistemas inteligentes. Mas agora, nesses 3 últimos anos, com essa história de inteligência artificial, aquilo que a gente não acreditava e provaram que é possível, faz a gente ser mais crente de que realmente a tecnologia está num nível absurdo para ser útil aos profissionais que estão preparados para isso, mas que aquele profissional, seja da manutenção, seja da usinagem, seja de engenharia, seja do que for, que não está acompanhando isso, né? Pode começar a ter aquele medo que é a polêmica do vou ser ou não vou ser substituído, né? Tem esse grande susto em vários mercados e a indústria não pode ser, não é tão diferente, né? O quanto a automação vai de novo uma nova onda com inteligência artificial consumir isso. Então, na Kimatic a gente fica assistindo um pouco aí, já se antecipando, se preparando, né? Com essa era da inteligência artificial. Poxa, a gente já tá vendo aqueles robôs da Boston Dynamics, que tem aqueles cachorros, né? Que fazem aquele trabalho perigoso de entrar numa indústria e conseguir entrar em áreas que pode ter um gás tóxico com vazamento, ou área que pode ter risco de explosão, fazendo algo que o profissional não pode se colocar em risco em fazer, né? Então já é um impacto enorme, né? E aí você pensa também, nossa, quanto mais a gente conseguir facilidade de conectar o que a inteligência artificial tem de conhecimento técnico, é absurdo. Você faz perguntas para elas que realmente muita coisa correta sobre qual é o processo para eu fazer a correção aqui da montagem desse motor elétrico. Imagina o futuro disso colocando realidade aumentada, aí você tem um profissional que é a parte que eu falo que felizmente ou infelizmente, se ele não for tão capacitado, mas vai ter uma inteligência artificial lá orientando passo a passo a ele de como fazer aquele processo, etc. E juntar isso, quem sabe, já buscando qual é a solução para eu conseguir lubrificar essa parte aqui ou recuperar esse eixo, vai aparecer a solução da Kimatic ali. Então a gente é bem... pensa no nível Hollywood hoje em dia, né? Do que o cinema nos prepara quanto a isso e fala, não, hoje é possível. Hoje é possível. Tá indo para um nível assim de que a inteligência artificial, que a gente fala que está engatinhando, mas já tem uma oportunidade enorme. E a indústria, o próprio Senai, a gente vê que está se movimentando já para entender o que é a aplicação da inteligência artificial a favor dos profissionais da manutenção. E o importante é esse profissional não se digitalizar, né? Quebrar aquele paradigma de ter costume de utilizar tecnologia em tudo. Acho que esse é o grande incentivo para eles não ficarem fora do mercado, né? Se abrirem, independente da sua idade, para conhecer um pouco de tecnologia, porque daqui para frente isso vai impactar muito. Pelo menos é a minha opinião, tá? Eu posso estar totalmente errado aqui, mas a gente visita as indústrias, a gente vê eles se movimentando quanto a isso, né? É isso. Bruno, cara, a gente podia ficar aqui mais uma vida mais 6 meses aqui conversando. Vamos marcar um segundo encontro, aí a gente está à disposição. Cara, assim, muito obrigado por todo o conhecimento, assim, que você trouxe pra gente aqui. Cara, parabéns, assim. Imagina. Pra quem tem empresa também como nós, assim, ver que tem um profissional engajado como você, sabendo no detalhe, talvez questões muito técnicas, vamos dizer assim, né? É bastante importante porque a segurança com que você fala da Kimatic e do
dos produtos, me dá vontade de comprar e colocar lá na minha casa lá e usar no que for preciso, entendeu? Legal. E mais uma vez, obrigado. E, cara, o canal tá aberto para vocês também. Então, Legal. assim, para vocês quiserem conversar de novo com a gente, quiser de alguma forma conectar o produto de vocês com o nosso mercado também, que é o pessoal da manutenção ali, o pessoal da execução, muito do planejamento, faz total sentido, tá? Não, e espero que a feira também esteja sendo maravilhosa e que traga bastante clientes para a Climatic. Feira, valeu muito, obrigado pelo convite. Esse momento já valeu muito a pena também. Para a Climatic é excelente. A gente fica à disposição de vocês aí para estar trocando essas ideias aí, que deve ajudar muito aí o profissional que está assistindo a gente aí no mercado. Legal? Obrigado. Joia. Obrigado, gente. Show de bola, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Nos vemos então na próxima quinta-feira, às 19 horas, possivelmente com mais um podcast vindo da Expomaf. Abraço.